Hello! E aí? Olá! Ai, meu Deus! Eu olho pra Pode onde? bater. Aí, bati, Pra onde foi? você quiser. Foi. Vamos pôr o cinto, né? Porque a gente vai Vamos. dar um rolê mesmo. Só pra tua, Ai, pra tua pessoal. sogra e pra tua mãe não reclamar. Sim, porque depois eu já Pois fico é. imaginando, né? Ela vai reclamar. Ela vai. Pôr o Ah, calma aí, que eu não cinto. tô achando o buraquinho. Achar o buraco é tô sempre um enfiando problema. no buraco errado. Aê! Pronto, Pronto gente. pro nosso rolê veterinária. psico. Uma veterinária falando Pronto. que um buraco tá difícil achar o buraco. Tá vendo? Da hora, vamos Muito lá. bom. E aí, Paty, o dia normal hoje? Você acabou de chegar. Não, acabei de chegar, corrido pra variar, né? Eu acho que todos os veterinários sabem o que é a correria do dia a dia, né? Todo mundo, né? Ai, eu olho todo mundo. Ó, temos duas câmeras. Tá gravando aqui em cima, aliás? Tá, já tem 1 minuto e traço. Gente, o primeiro vídeo é profissional já. Correria total. Acabei de chegar, tô suando um pouco, mas deu Faz tempo. parte. E você trabalha volante, né? Você é ultrassonografista, sou ultrassonografista volante. Eu atendo várias clínicas daqui de Ribeirão, clínicas, hospitais e faço alguns domiciliares, dependendo da situação. Então dirijo bastante, né, nesse trânsito que está cada vez mais caótico aqui em Ribeirão. Você quer falar, ainda tem daí o estresse do deslocamento Tem. toda hora, né, Toda Paty? hora, o dia inteiro, das 8 da manhã às 18. Tem dia que eu chego em casa às 20, né, às 8 da noite. Então é o dia inteiro andando pra lá e pra cá, Atendendo os bichinhos. atendendo a galerinha. Mexendo na barriguinha. Isso, fazendo ultrassom pros colegas aí que solicitam, exatamente. Gato, cachorro, todo Gato, mundo. cachorro, hamster, Gambá. gambá. Esses dias fiz um gambazinho maravilhoso. Peixinho beta. Peixinho beta, a gente já... Não, eu nunca fiz ultrassom de peixe, mas existem os ultrassonografistas que fazem. Sério? Existe. Tem uma professora que fez um projeto bem bacana até de boto cor-de-rosa lá em Manaus. Ô, não é você que conhece alguém que fez cirurgia num beta? É. Ah lá, cara? Ah, é? Existe. Sim, É mais existe. cara a cirurgia do que o peixe. Cara, meu sogro faz isso aí nos peixes. Aí, Ele faz Ele cirurgia? abre a barriga deles, limpa, Ah. eles ficam limpinhos, tá ligado? Não, Ele a Paty disseca, trabalha com então. bichos vivos. Fica muito bom. Exato. Ah, entendeu. Tá. Qual que é a parte que você mais gosta, Paty, do seu trabalho? Nossa, é estar o dia inteiro com eles, né? Com a bicharada. Eu acho que eu nasci pra ficar com a bicharada mesmo. Eu gosto bastante. Então a melhor parte é ter o contato direto com eles. Eu gosto demais de cachorro, gosto demais de gato. Claro, é triste porque eu sempre, né, me relaciono com eles precisando de assistência médica. Então, muitos deles chegam bem, já num estágio de doença bem avançada ou politraumatizados, né? Mas também tem um lado bom que a gente vê quando, né, é o que a gente espera, na verdade, é a recuperação. Quando eu faço o acompanhamento de um paciente que respondeu super bem ao tratamento e que recebeu alta, né? Então vem a gratificação. É triste a primeira, né, a priori ali no primeiro momento, mas depois, quando a gente consegue aí restabelecer a saúde deles, é 100% gratificante. E assim, falando já de saúde mental, Uhum. é um chamado, né, pra quem é veterinário, né? É um gift, sei lá, que você dom. tem. Em que momento que você percebeu que você estava preparado emocionalmente para lidar com a parte difícil da sua profissão? Porque lidar com um bichinho, né, tipo, em condição ruim puta, Tem cara, muito é difícil, preparo, né? né? Sim. Eu não consigo, por exemplo. O não seu consigo preparo ver emocional. vídeo, nada. Eu claro, continuo sofrendo. A gente sabe das situações que a gente trabalha, né? Tudo que a gente passa do dia a dia, que a gente vê, a gente continua sofrendo. A gente não fica 100% preparado, obviamente, né? Mas eu acredito que foi... na graduação eu não sabia que eu ia ter tanto essa carga emocional, né? E pesada, né? Porque a gente lidar com a doença do animal e com as preocupações e doenças mentais do tutor também, né? Porque também tá sofrendo, né? Então,
E a gente também tá sofrendo, porque a gente gosta demais, né, dos nossos pacientes e a gente vê eles sofrendo, a gente sofre também. Então é sofrimento para tudo quanto é lado. Eu tive a real noção, esse start do sofrimento, né, dessa carga emocional tão pesada no dia a dia mesmo, quando depois de formada, enquanto na graduação eu não sabia que eu ia passar por tanta coisa assim, e depois mesmo no meu primeiro, acho que foi no meu primeiro ano que eu peguei a parte de intensivismo, de internações 24 horas, né? Que a gente via, né? A gente recebia muito politraumatizado, então eu comecei a ver, o start começou no dia a dia, na mão na massa, na prática mesmo. E você já se pegou em algum momento mais fraco, assim, emocionalmente? Você precisou de ajuda? Algum caso específico que você lembra, assim, aquilo lá foi difícil e eu sofri por X tempo até eu me recuperar? Com certeza. Isso acontece muito, é normal? Acontece. Eu sempre me recordo de um caso que teve na faculdade, eu ainda era graduanda, só que eu não esperava ver isso com certa recorrência. E ontem, inclusive, eu vi de novo uma situação bem chata de maus tratos, né? Então, assim, eu tenho inúmeros casos, né? De zoofilia, né? De casos de mutilação, né? Então, assim, tem a maioria vários cachorro? Cachorro? A grande maioria... É que aqui em Ribeirão eu vejo muito gato, né? Aqui eu acho que a população de gatos é um pouquinho maior, né? Então eu vejo muito gato maltratado também. Ainda tem-se muita gente que não gosta de gato, né? Então eles acabam sofrendo esse preconceito. Exato, sofrendo esse preconceito aí de que, principalmente os gatos pretos, né? Que tem aquela... né, história bem antiga, né, da época das bruxas, na Idade Medieval, e ainda se perdura, né? Então eu vejo bastante sofrimento, mas nos dois, não dá pra equiparar, não. Mas com certeza eu pego bastante caso de maus tratos aí, e tenho vários casos que estão gravados na memória e que com certeza só vou esquecer se eu tiver Alzheimer aí, porque é difícil esquecer. É bastante sofrido mesmo. Só de falar já dá uma angústia, né? Dá uma angústia. Mas você se dá conta da pressão da profissão ainda na graduação? Sim, com certeza. Boa pergunta. Eu tive, né, porque eu paguei a ação judicial. Eu tive uma ação judicial porque eu vi na rua uma pessoa maltratando um cachorro e aquilo ali me veio tão grande, assim, né, essa revolta e o sentimento de proteção, e eu fui pra cima da pessoa, né, e aí, quando eu vi, eu tava atracada com um morador de rua no asfalto. Fez certo. E aí eu recebi uma ação judicial por conta disso, tive que pagar. Exato, aí tive que pagar umas cestas básicas aí, valeu a pena as cestas básicas, porque eu dei um belo de um soco no cara. Nossa, tá aí, ó, a lutadora de UFC. E eu tava na graduação. Mas eu fico pensando nisso, assim, se a gente às vezes fica até com um complexo de herói, né? Se a gente pudesse salvar todos os que estão esses animaizinhos que sofrem, né? Eu acho que daí a gente vê isso, viu? Muitas pessoas fazem isso e elas adoecem. Porque não consegue, não consegue erradicar o mal do mundo, né? Se cada um pegasse um pouquinho, né, da sua parte ali, eu acho que ia ficar mais tranquilo, mas não é assim, né? Ainda é uma parcela pequena da população que se preocupa, né, com o próximo ali, ainda mais interespécie, é mais difícil ainda. Então quem se preocupa tanto que acaba querendo abraçar o mundo, e aí vai, resgata ali, resgata aqui, resgata, quando vê tem 30 animais, 60, 100. Conheço pessoas assim, então, e adoecem. Isso não é equilibrado, né? Não é equilibrado, não é saudável. Então a gente tem que fazer ali aquilo que a gente aguenta até o nosso limite da nossa sanidade. E Paty, vocês veterinários, vocês se conversam, você tem os seus grupos, né? Tem nada, é igual psicólogo, eles se odeiam porque eles competem, entendeu? Tipo, não, mas assim, você tem os próximos, né? As amizades que você faz no meio. Exato.
como que é esse lance do cuidado da saúde mental? Você conversa com eles sobre isso, eles, sei lá, eles se tratam, eles buscam ajuda. Desabafa. Chora sozinho toda noite quando chega. Começa a uivar à noite. Tem bastante. Tem, assim, dos meus colegas mais próximos aí de profissão, a grande maioria faz terapia, né? Tem alguns que acharam no esporte a terapia deles. Então, assim, mas existe sim bastante veterinário hoje que pede ajuda, porque infelizmente é uma realidade. A gente lidera o ranking de profissionais aí no suicídio, né? Então, hoje, como a gente sabe dessa realidade, muitos colegas pedem ajuda profissional, sim, né? Mas ainda tem bastante gente que não. E mesmo a gente pedindo ajuda profissional, a gente continua com os nossos probleminhas aí emocionais. Essa informação, né, que você me falou que os veterinários são a classe profissional que mais comete suicídio. É uma informação que vocês trocam sobre isso, ou você sente que às vezes ainda é um ponto tabu? Não. Antes era, quando eu me formei, a gente não falava. A gente não conversava sobre isso na faculdade, até que no ano que eu formei, um menino que estudou comigo, ele se suicidou. O pai dele era veterinário, tinha uma clínica, ele já estudava veterinária também, e ele pegou os medicamentos de uso anestésico do pai dele e infelizmente tirou sua própria vida. E aí veio à tona toda essa bagunça, porque eu falo por mim, eu acredito que muitos colegas também não sabiam dessa situação de fato, né? E não tem nenhum preparo mental assim na faculdade, uma disciplina focada nesse Talvez, assunto? Eu acredito que, eu não sei da grade curricular atual, hoje, né? Mas na minha época não tinha. Eu fiz universidade católica, né? Então a gente teve ensino religioso, a gente teve sociologia, filosofia. Isso ajuda, mas não é direto, não né? é direto. Jogava pra São Francisco. Mais ou menos isso. Bota na conta do São Francisco. Isso, mais ou menos isso. Então, assim, não tinha um preparo certo, direto para essas coisas, né? E depois que a gente descobre, e aí, né? Então, e mês passado mesmo a gente ficou sabendo de 2 veterinários lá em Caçapava, Sim, né? Que se mataram. Exatamente. Um bem novinho, né, até, e uma mais velha, já bem conhecida na cidade. E no início do ano já teve um outro caso, né? Teve. Que eu lembro que agora que a gente convive, né? Lá em Caçapava também? Sim. Pelo menos pela minha experiência, existe a nossa própria autocobrança, né, que é enorme. A gente trabalha com vidas que a gente se importa muito. Então a gente quer proporcionar a vida, a gente não quer proporcionar sofrimento e não quer perder o paciente. Então, assim, é a nossa própria autocobrança de poder ajudar aquele paciente, né, a pressão e a esperança do tutor e a nossa própria classe, né? Como o Rodrigo falou, a gente é desunido. A nossa classe, infelizmente, é muito desunida. Eu tenho os meus amigos veterinários, mas falar que a classe como um todo se ajuda, se apoia, não, infelizmente, não é isso que acontece. Tem muito puxada de tapete. Tem puxada de tapete, a gente não se vê como, como parceria, não, é concorrência, é inimigo, não sei o que acontece. Tem, né, espaço para todo mundo. Eu sempre falo isso para todo mundo aí, principalmente para os estagiários que acabam acompanhando aí enquanto eu tô fazendo exame. Eu sempre falo, tem espaço para todo mundo. O mundo é muito grande, tem muito bicho. Então, assim, cabe todo mundo. Mas infelizmente acontece aí essas divergências aí, uma briga, exato, uma briguinha ali, outra aqui, porque fulano. E uma coisa que acontece muito, né, é assim, o tutor vai lá, faz os exames, às vezes nem faz. Tem inúmeros tipos de tutores, tem tutores que são extremamente preocupados, tem tutores que são negligentes. Então a gente lidar com
vários tipos de tutores e isso também prejudica, porque às vezes tem tutor que não quer fazer exame e a gente tem que adivinhar o que o animal tem. E não existe isso, a gente precisa de exame de sangue, exame de imagem, né? A gente precisa pesquisar. Eles não falam, a gente não sabe interpretar só o olhar, né? A gente precisa de coisas mais embasadas para poder chegar num diagnóstico e começar o tratamento. Mas, Paty, eu sei assim que o conjunto, que é o que você está falando, prejudica o dia a dia, a saúde de vocês. Com certeza. Né? Mas você consegue, assim, é possível meio que parametrizar se a relação do tutor hoje com vocês pesa muito nessa cobrança? Porque como você falou, tem uma cobrança de vocês, né, de querer fazer ali com que o animal continue a vida e que ele recobre, né, recupere a saúde dele. Mas tem a pressão do tutor também. Então, assim, o ser humano vai lá e dá aquela pressionada. Essa parcela é grande no dia a dia? É grande no dia a dia. É grande e eu falo incisivamente, sem titubear, porque infelizmente a grande maioria, a gente está passando por um problema econômico, né? E ter um bicho hoje é caro, né? Cuidar bem. Cuidar bem, exatamente. Cuidar bem é caro, né? E a grande maioria parece que se esquece que eles precisam de cuidados médicos. A grande maioria acredita só que é a ração, a água e no máximo uma vacina anual. Não. Às vezes acontece uma merda, né? Ele engole alguma coisa, exatamente. Uma doença. E precisa, né, dessa consciência. Então, gente, inúmeras vezes eu já escutei a pessoa falar por eutanásia num animal que não tem indicação de eutanásia, né? A eutanásia, ela tem indicação em doenças que não tem mais reversão, que o animal é um paciente terminal, que está sofrendo, perdeu qualidade de vida. Não é do nada que a gente faz eutanásia, né? Não é assim, Exato. Tá dando tá muito trabalho, trabalho. tá ficando caro. E acontece diariamente. Hoje aconteceu, ontem aconteceu. Eu tenho um cachorro que é de eutanásia. O tutor levou porque ele estava com sarna. E aí o tutor levou, na época eu ainda estudava, o tutor levou para a clínica de um colega meu e ele falou assim, não, tá bom, eu faço eutanásia assim. Pegou, recolheu, que é o Zeus, né? O Zeus. Ele recolheu o Zeus era o Zeus e mais um outro pugzinho, né? Os dois estavam com sarna, ele pediu eutanásia, o meu amigo falou assim, não, claro, porque gente assim não merece, não tem que ter. Né? Eu acho que gente que tem esse tipo de consciência, ou não, pra mim nem é consciência, falta de não tem que ter bicho, não tem mesmo. Tenha outras coisas, tenha bens materiais, não tenham bichos, não tenham. Nem planta, porque eu acho que nem planta vai saber cuidar. Você acha que dá sossego? A gente trabalha com a Maria, é a chefa, então, aí ela que manda. Não dá sossego, tenho certeza que fica lá apurrinhando a cabeça de vocês. De madrugada. Então, assim, a gente tem a nossa vida, a gente precisa viver, a gente não é só veterinário. Eu sou filha, né? Eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou cunhada, eu sou tia, mãe de bicho, dona de casa. Eu não sou só veterinária, então eu preciso desse tempo também. Todos nós precisamos, não é só na veterinária. Pra ter equilíbrio, né? Exatamente.